Bom dia a todos. Essa devocional de hoje eu quero compartilhar com você. Ela está com base no Evangelho de Lucas, capítulo 18, dos versos 9 ao 14. Eu vou ler nesse momento apenas o verso 14. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O tema da devocional de hoje é: Deus é quem nos justifica. Essa parábola Jesus contou inicialmente para um grupo específico de pessoas. No verso 9, se destaca sobre isso. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Bom, essa parábola, então, ela foi inicialmente falada e contada para esse grupo de pessoas que confiavam em si mesmo, desprezavam os outros. E Jesus usa dois personagens nessa parábola que faziam parte do cotidiano da sociedade israelita da sua época. Um deles era o fariseu. O fariseu era aquela pessoa religiosa, aquela pessoa que a sociedade israelita, judaica da sua época, dava muito apreço, porque o fariseu era uma pessoa que gostava de ser apreciado. E pelo conhecimento da lei e pela valorização que as pessoas tinham dessas pessoas que eram zelosos pela lei de Deus, os fariseus eram as pessoas que, junto à sociedade, eles tinham a sua valorização. Já o publicano é um outro personagem da parábola que vai oposto a isso. Porque o publicano era um cidadão israelita, um judeu, porém que coletava impostos para Roma. Na visão da sociedade israelita e judaica da sua época, ele era considerado um traidor, porque ele estava trabalhando a serviço da opressão social e econômica romana. Muito bem, Jesus fala que essas duas pessoas foram ao templo orar. Versículo 10. Esses dois homens subiram ao templo para orar. Bom, eles foram para o mesmo lugar. Ir ao templo orar significa adoração. Significa você ter consciência da presença de Deus naquele lugar e consciência da sua própria vida. Muito bem. Versículo 11 fala que o fariseu estava de pé. Era um ato que o fariseu tinha, ele gostava de orar em pé, porque ele queria ser visto, ok? Falava em voz alta. Era as atitudes dos fariseus, oravam nas praças públicas. E esse fariseu da parábola, ele não é diferente das atitudes dos fariseus da época de Jesus. E a oração dele era a seguinte: Deus, eu te agradeço porque não sou como outros homens. Ele começa a dizer as características dos outros homens: ladrões, corruptos, adúlteros. Só que a oração dele não para aí. A oração dele, ao invés de focalizar ou focar ou canalizar a atenção dele para Deus, porque era para isso que ele foi até o templo, orar, e quando nós oramos, nós dirigimos a nossa atenção para Deus, as nossas palavras para Deus. A oração dele, ela tomou um novo rumo. Quando ele diz assim: nem mesmo como este publicano. Então, o fariseu, ele não estava lá para orar por si mesmo, pelos seus próprios erros, pelos seus próprios pecados, porque na visão dele, ele não tinha erro. Na visão desse fariseu, ele era uma pessoa perfeita. Ele coloca as qualidades dele na oração. Olha só o que ele fala, ainda no verso 10. Versículo 12, desculpa. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto eu ganho. Ou seja, ele era uma pessoa exemplar na própria visão dele. Não havia espaço para erros na vida dele. A oração dele, ela é para si mesmo. Ela não é uma oração em que se eleva as palavras a Deus, reconhecendo aquilo que de fato nós somos, pecadores. Note agora a oração do publicano, verso 13. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu,
mas batendo no peito, ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim porque sou pecador. Esse publicano, ele reconhece o seu estado pecaminoso. Esse publicano, ele está consciente dos seus erros. Ele sequer tem coragem de ficar em pé, ele ficava à distância. Ele sequer tem a ousadia de levar a voz dele numa tonalidade que a oração dele seja ouvida por outros. Ali ele está simplesmente para falar de si mesmo, no sentido de colocar a vida dele diante do trono da graça de Deus. É o que a Bíblia nos ensina no livro de Hebreus. Quando a gente busca a atenção de Deus em oração, nós chegamos diante do trono da graça dele. Por que graça? Porque é ali que a gente alcança misericórdia. O fariseu, por outro lado, não foi buscar misericórdia, ele foi buscar aplausos. Ele foi buscar a validação de Deus na sua conduta. Enquanto o publicano não foi buscar aplausos, nem a consideração de Deus, porque ele tinha reconhecimento do seu pecado, da sua natureza pecaminosa. O interessante de tudo isso é que a parábola sempre nos trará um ensinamento e uma verdade absoluta. E essa não é diferente de qualquer outra que Jesus contou. E no versículo 14, olha o que Jesus diz para esses ouvintes, assim como está dizendo para mim e para você. Eu lhes digo que este homem, este se referindo ao publicano, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Ou seja, a oração que chegou até Deus e foi atendida foi a do publicano, a que reconheceu seus próprios erros. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, o que a gente aprende com isso nessa devocional? Eu e você devemos buscar a atenção de Deus, não para falar das nossas virtudes, não que a gente não as tenha, e Deus sabe que nós as temos, mas nós temos que buscar a atenção de Deus, sempre buscando não nos justificar, ou melhor, justificar os nossos erros, mas buscar a atenção de Deus reconhecendo que temos errado, e no que temos errado, colocar diante de Deus para que Ele nos perdoe. Quer ser justificado? Busque o perdão de Deus. Quer ser exaltado? Se humilhe na presença de Deus. Que Deus te dê sempre uma oportunidade de fazer isso, assim como a mim também. Em nome de Jesus, tenha um bom dia.